Estamos aqui ao vivo agora, então. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Doutora Kátia novamente aqui falando com vocês. E hoje eu tenho a presença especial da doutora Laís. Doutora Laís, nutricionista, um currículo fantástico. Como nutricionista, a doutora Laís é nutricionista esportiva, especialista também em fitoterápico, doenças metabólicas. E aí, então, vamos cumprimentar agora a doutora Laís. Tudo bem, doutora? Doutora? Tudo bem, tudo jóia, doutora Kátia. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Obrigada, a satisfação é toda Tá me ouvindo nossa. direitinho? Tá com um pouquinho de delay, mas a gente segue. Então tá bom, então vamos lá. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês e espero aí conseguir agregar um pouquinho mais de conhecimento aí a poder ajudar um pouquinho mais seus telespectadores. Fantástico, doutora. Então, é assim, nós tivemos no dia 29 de maio o Dia Mundial da Saúde Digestiva. E é sobre esse assunto, doutora, que eu quero estar abordando com você, né, através desse vídeo. Porque, como biomédica, eu atendo algumas consultas e a grande maioria dessas consultas eu tenho ali o relato do intestino preso, né? Principalmente das mulheres que têm uma vida ativa, corrida, que trabalha, estuda, enfim. E elas relatam essa questão da dificuldade aí, né, do intestino preso, que acaba trazendo como consequência a irritabilidade, a fadiga, aquele abdômen mais inchado, né? E isso traz um desconforto de forma geral para a mulher no seu dia a dia, né? Até porque principalmente ela quer ter ali a barriguinha chapada, né? Sim, é verdade, isso acontece bastante. Também atendo muita gente no consultório que chega, principalmente mulheres, né, que chega com esse relato, ou de inchaço no abdômen ou de intestino preso. A gente tem bastante incidência. Então, doutora, é assim. Diante desta situação, desse relato, né, dessa dificuldade que as mulheres têm e nos procuram, né, muitas das vezes assim com uma ideia de que tem que eliminar a gordura, tem que emagrecer, mas muitas das vezes o simples fato dela melhorar o funcionamento do seu intestino já vai trazer um resultado significativo para ela no seu conforto ou no bem-estar de uma forma geral, né? Então, diante disso, doutora, eu gostaria que a doutora pudesse nos falar um pouquinho ou nos dar alguma dica de como essas mulheres que estão agora passando, assim como nós também, por esse momento de isolamento social por conta dessa crise, né, na saúde, desse vírus do qual a gente ainda não tem aí respostas e vacina, né? E estamos em casa sem se exercitar, do sofá para a cama, da cama para o sofá, ou até se estendendo até a cozinha para inventar uma comida mais engordite, né? E acaba aí piorando ainda mais a situação. Que a doutora pudesse falar um pouquinho para nós ou para essas mulheres alguma dica, algum alimento que pudesse melhorar esse intestino dela que agora deve estar ainda mais preso, né, doutora? Porque juntou todos esses fatores ao fato de estar em casa também parada, né? Sim, sim, é verdade. Olha, o que eu costumo bastante orientar para os meus pacientes, para as minhas clientes aí,
dois pontos, dois fatores que não podem faltar. Então, para você ter um resultado legal, para ter um intestino funcionando legal, corretamente, regulado, reduzir o inchaço abdominal, a gente precisa de alimentos integrais, né? Então, fontes de fibra, mas de uma qualidade boa, tá? E outro ponto que às vezes a gente acaba passando batido, deixa pra lá, por conta até de correria do dia a dia, é a água. Então, assim, se a gente tem só um fator, a fibra, os alimentos com fibra integral, sem a água, não funciona. Então, não tem formação de bolo fecal. Esse intestino, ele pode até ficar pior do que ele já estava, tá? Então, a gente precisa sempre desses dois fatores, que são fibras de qualidade boa, então alimentos integrais, frutas, vegetais e água, tá? Então, pelo menos 2 litros por dia. Ah, mas é muito, eu não consigo. A gente precisa condicionar o nosso organismo a receber essa quantidade de água se você não tem o hábito. Então, precisa passar a conciliar, né? De repente, coloca lá um lembrete no celular a cada 2 horas. Se você não tem o hábito, você passa a criá-lo. Então, vai, toma um copinho de água e dessa forma o seu organismo ele fica mais condicionado. Até que vai chegar uma hora, naturalmente, você consome esses 2 litros de água sem ver. Sem dificuldade, né, doutora? Porque assim, eu sei exatamente o que esses relatos de que, ai, doutora, eu não consigo tomar água, me dá ânsia, né? Mas assim, como a doutora acabou de dizer, de nada vale então o consumo das fibras, dos legumes, enfim, dos vegetais, das frutas, se eu não tiver uma boa ingestão de água, não é isso, doutora? Isso, exatamente. E aí a água ela não só auxilia nesse funcionamento do intestino, como também melhora toda a sua hidratação corporal. Então, pele também super bem hidratada é muito importante, né? Fantástico, fantástico, até porque quando elas nos procuram na clínica de estética, elas nos procuram, não, é óbvio, para falar do intestino, né? Elas nos procuram para falar de um tratamento facial ou de um tratamento para emagrecimento, enfim, sempre pensando na estética. E assim, não tem como pensar numa saúde facial, numa beleza facial, sem que a gente tenha uma boa hidratação desta pele, né? E é o que eu costumo dizer, a hidratação, ela já diz, as primeiras partes ali hidro de água. Então, não existe hidratação sem água. Precisa ingerir uma boa quantidade de água. Bom, doutora, então a dica é ingestão de água de pelo menos 2 litros por dia e também o consumo de vegetais, é isso? E integrais, doutora? Isso, exatamente, isso mesmo. Esses 2 pontos são importantíssimos, né? O fator de você trocar alimentos com farinha branca por farinha integral promove o desinchaço, né? Então facilita aí para que esse abdômen inchado, essa sensação de abdômen inchado diminua, tá? Muito importante. Os integrais, assim como vegetais e frutas e água. Bacana, doutora. E quando a doutora fala da farinha integral, eu tô falando daquela farinha que faz o bolo, ou eu posso falar de um outro tipo de farinha, por exemplo, como a aveia?
Pode também. Só o fato de você tirar a farinha branca, você tem outros substitutos. Então, além da farinha integral, vocês têm farinha de aveia, farinha de linhaça, farinha de açaí. Para quem não tem o hábito, misturar um pouquinho da farinha de aveia com um pouco da farinha de linhaça, porque a farinha de linhaça geralmente ela é um pouquinho mais amarga, né? Então, se você misturar, o sabor dela fica quase imperceptível. E aí você pode adicionar na sua fruta diária, no seu iogurte, no suco, no arroz com feijão, na sopa, aonde der, né? E já estará ajudando aí esse funcionamento do intestino, promovendo o desinchaço aí desse abdômen, né? Juntamente com a água. Fantástica essa dica, doutora, porque assim, eu percebo que a grande dificuldade que as pacientes relatam referente às nutricionistas são aqueles cardápios, assim, astronômicos na quantidade de itens e com itens que talvez não sejam tão fáceis de se encontrar, né? Então, quando a doutora menciona, por exemplo, a farinha de aveia e a linhaça, poxa, essas duas farinhas o pessoal já conhece, já ouviu falar, tá de fácil acesso e consegue, né, fazer a ingestão dele, basta querer de verdade, né? Porque tudo que a gente prescreve ou que a gente indica para esses pacientes, eles têm que querer, não é isso, doutora? Exatamente. A gente faz 30%, né? Que é o nosso papel, que é orientar e direcionar, né? Prescrever tudo aí para que eles sigam. Mas se não tem uma colaboração, uma disciplina, né? Então, do paciente, ninguém tem sucesso, nem o profissional e nem o paciente, né? Então, 30%, eu costumo dizer, né, para os meus pacientes, que é 30% eu e 70% eles, né? É muito importante ter essa disciplina para seguir as orientações corretamente. É isso aí, doutora. Bom, diante dessa dica, então, que está super ao alcance de todo o nosso público, né? Eu vou perguntar então para a doutora a sua opinião referente à prescrição do que normalmente eu faço, né, como biomédica, para aqueles pacientes que relatam esse tipo de desconforto intestinal, com o intestino preso, o uso e a prescrição do lactobacillus, né? Que na realidade é uma prescrição feita por um profissional habilitado, que nesse caso temos aí como o biomédico, assim como eu, a nutricionista, como a doutora, e o próprio médico, né? Então, advindo de uma prescrição de um profissional habilitado, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa prescrição do lactobacillus para esta questão do desconforto intestinal ou intestino preso. Certo, excelente, tá? Lactobacilos são bons, desde que usados da forma correta, como a doutora Kátia acabou de citar, prescrito de forma correta, na dosagem correta, super bem-vindo, até porque auxilia não só no funcionamento do intestino, mas ele melhora, repõe toda a flora, melhora toda a microbiota, né? Então, a saúde intestinal, às vezes o paciente chega para consulta como dando essa informação da saúde intestinal para a gente como uma coisa mais secundária. Porém, para ele atingir o objetivo que ele quer, a saúde do intestino, o funcionamento do intestino é extremamente importante. Então, às vezes, vira a prioridade, né? Então, eu trabalho
trabalho também com essa questão dos lactobacilos, acho bem interessante, melhora muito a saúde da microbiota, tá? E para você alcançar até uma questão de sucesso nos seus resultados em pele, emagrecimento, tem que ter uma saúde intestinal funcionando boa, uma microbiota totalmente aí recomposta, tá? Muito bacana essa dica e esse uso dos lactobacilos. Fantástico, doutora. A doutora falou uma coisa bem importante, que é o bom funcionamento da microbiota de forma geral, né? Para o nosso organismo, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar e para a beleza. Porque, como eu disse há alguns minutos atrás e repito, quando as pacientes chegam lá no consultório para uma consulta, elas chegam procurando a questão da beleza facial ou corporal, né? E o que acontece? Se o teu intestino, a sua saúde da microbiota, o funcionamento, né, não está ali funcionando, fazendo a sua função, não existe a excreção das toxinas, daquilo que precisa ser descartado do nosso corpo, né? Que o corpo não vai utilizar, ele não absorveu, porque não serve para poder gerar então uma proteína como colágeno, né? Não serve, tem que ser excretado. E se o intestino não está funcionando direitinho, óbvio que aquilo vai ficar parado ali, né, doutora? Não é isso? A conexão foi interrompida. Olá, voltamos. Desculpe a nossa falha, tivemos aqui um probleminha com a nossa conexão, a internet caiu, mas estamos de volta com a doutora Laís. E então, doutora, nós estávamos concluindo aqui a questão do bom funcionamento da saúde da microbiota, né? O bom funcionamento para que possa existir aí a excreção daquilo que de verdade o nosso corpo, o nosso organismo não vai utilizar, né? Como as toxinas, enfim, isso tudo precisa ser excretado. E se o intestino não funciona, isso tudo fica parado ali, não é isso, doutora? Isso, exatamente. Então, se você não tem uma microbiota saudável, funcionando legal, você não tem a absorção dos nutrientes que você precisa, por exemplo, o colágeno ou aquilo tudo que foi prescrito, e não tem também a excreção das toxinas, que é extremamente importante, né? Entendi. Então, gente, é isso aí, tá? As dicas que a doutora nos deu, eu achei fantástica, porque como eu disse e repito, são dicas de alimentos que está no seu alcance, não é aquele cardápio, né, ou aquela receita que você não encontra. E estamos aqui à disposição através das consultas online, tanto eu quanto a doutora Laís, né, para te ajudar naquilo que for possível relacionado a esse assunto intestino ou não, né, porque neste momento não estamos podendo fazer as consultas pessoalmente, mas estamos aqui trabalhando online para te atender, né. Então, eu encerro por aqui essa minha conversa com a doutora Laís. Foi um prazer, doutora, tê-la aqui conosco, né? Ter as suas dicas. E digo que quem quiser ter a doutora Laís conosco numa live para que vocês possam tirar as suas dúvidas ao vivo, né? Que vocês compartilhem bastante esse vídeo, deem bastante like, né, no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que vocês recebam as notificações dos novos vídeos, né?
E é isso aí. Continue com a gente, continue participando. Queremos a doutora Laís de volta. Doutora, muito obrigada, viu? Imagina, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, tá bom? E espero aí poder ter ajudado com as dicas aí que a gente deu. Nossa conversa foi super bacana. Espero estar com vocês aí numa próxima oportunidade novamente. Nós aqui esperamos, ansiosos por este momento, viu, doutora? Vamos estar aí organizando esta live para um futuro bem próximo, para que essas pessoas lindas que estão nos assistindo possa estar ao vivo conosco e esclarecendo aí as suas dúvidas com a doutora também, viu? Mais uma vez, muito obrigado, doutora. E ao meu público, obrigada pela audiência, por estar aqui conosco no nosso canal. Mais uma vez, compartilhe, deem um monte de like. Um beijo da doutora, fiquem com Deus.